A palavra que eu quero trazer a vocês, eu vou tomar como o nosso ponto de partida, né, aquilo que define o nosso trilho, Lucas, capítulo 14, eu vou ler do versículo 28 ao 32, que diz: Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se senta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Basicamente, podemos resumir o que Jesus está falando aqui da seguinte forma: antes de se iniciar qualquer tipo de empreendimento, nós precisamos calcular quanto custa esse empreendimento. A necessidade de calcular o quanto custa é para ver se damos conta de ir até o fim. Jesus estava dizendo, se nós fazemos um cálculo prévio e descobrimos que não vamos dar conta de ir até o fim, é melhor nem começar o empreendimento. E é lógico que o que Jesus está ensinando vale para a vida natural, planejamento, orçamento, qualquer projeto de ordem natural, mas é evidente que Jesus estava aplicando isso sobre a vida cristã. Os versículos anteriores ao 28 trazem exatamente essa ideia quando Jesus está falando sobre quem quer ser seu discípulo. O Senhor Jesus disse: alguém vem a mim, verso 26, e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, os seus irmãos e irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. No verso seguinte ele diz: quem não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. É depois de fazer essa declaração que ele diz: qual de vocês, quando vai construir uma torre, não se senta primeiro a calcular? Em outras palavras, Jesus está dizendo: se você quer ser meu discípulo, coloca na ponta do lápis, calcule isso. Por quê? Você não pode imaginar que a condição de discípulo lhe trará apenas bônus e nenhum ônus. Em outras palavras, Jesus está nos chamando a atenção para algo muito importante. E eu quero te dizer, se isso não se aplica só ao aspecto natural, mas se estende ao espiritual, com essa menção clara da vida cristã, de ser discípulo de Jesus, eu quero garantir a você que, ministerialmente falando, esse raciocínio também é válido. Nenhum de nós deveria lançar-se ao ministério sem entender no que está se lançando. No entanto, a verdade prática é que a maioria de nós aceitou o convite, o chamado de Deus, alguns de nós o chamado de homens, alguns de nós a combinação do chamado divino usando homens, mas a verdade é que muitos que estamos servindo a Deus já há anos no ministério entramos sem ter noção do que é que nos aguardava. E muitas vezes, de maneira inconsciente, nós, assim como alguns que se convertem e não são orientados sobre o que é a vida cristã e não sabem exatamente no que é que estão se metendo, muitos de nós entramos no ministério de forma equivocada. É lógico que, apesar desses conceitos e expectativas erradas, isso não anula, né, a legitimidade do chamado e o que nós temos feito para Deus. É lógico que, mesmo não tendo calculado antes, entender algumas verdades sobre quanto custa o ministério, e esse é o tema da minha mensagem hoje: quanto custa o ministério, né? Entender isso pode nos ajudar daqui para frente, e também pode nos ajudar na formação de uma nova geração de ministros, que deveria ser instruída com mais clareza sobre o que lhes aguarda, antes mesmo de dizerem o seu sim, antes mesmo, né, de se disponibilizarem para o Senhor e para o serviço do reino de Deus. Porque somente entendendo quanto custa o ministério é que nós vamos poder nos preparar adequadamente para isso. E quando eu falo a respeito de nos prepararmos, eu quero ir além daquele fundamento básico do ministério, que o ser vem antes do fazer, portanto, toda a preparação não é apenas estudar a Bíblia para pregar. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, nós percebemos que quando Paulo fala daquele que aspira ao episcopado e depois também fala do diácono, se você somar as características que ele coloca ali, né, se esperarem desses candidatos ao ministério, somadas as duas listas, eliminadas as repetidas, nós temos 16 características distintas daquilo que se espera de quem deseja servir no ministério. Dessas 16, só uma diz respeito à habilidade, apto para ensinar. Todas as outras são traços de caráter. Então, obviamente, precisamos de uma mentalidade mais acurada em relação ao ministério sobre o ser vindo antes do fazer.
temos uma mensagem extraordinária do pastor Samuel de Souza Júnior chamada A Mão e o Coração, que fala exatamente sobre essa distinção de ser primeiro e fazer depois. Mas eu não quero entrar de maneira profunda nesse detalhe que eu quero tratar hoje como fundamental. O meu foco, né, indo além desse fundamento, desse alicerce que o ser vem antes do fazer, é tratar aqui de algumas questões muito específicas. Em primeiro lugar, eu quero falar das adversidades que nós vamos enfrentar no ministério. Em segundo lugar, eu quero abordar a questão relacional, lidar com pessoas. E terminar em terceiro lugar, falando a respeito de um foco na recompensa. O que, qual, né, e quando vem a nossa recompensa. Entender essas coisas vão nos ajudar a ajustar as nossas expectativas. Quando eu falo a respeito de ajustar a expectativa, acredito que isso é algo importantíssimo, porque a decepção costuma ser proporcional à expectativa. E quando desenvolvemos uma expectativa equivocada e Deus não tem compromisso nenhum com ela, nós vamos nos frustrar. Agora, quando entendemos qual a expectativa que podemos ter, determinada pelo próprio Deus, então é certo que não haverá frustração no ministério. Tem muita gente hoje frustrada no ministério porque não teve a visão correta do que era o ministério antes de entrar, ou mesmo ao longo dos anos no exercício do ministério. Então vamos tratar apenas dessas três questões. As adversidades que enfrentaremos, né? O lidar com pessoas, são as questões, né, que eu quero colocar no âmbito relacional, e também essa questão da nossa recompensa, do retorno que teremos. Bom, em 1 aos Coríntios, no capítulo 16, nos versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo diz assim: ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim. Mas ele conclui dizendo: e há muitos adversários. Eu acho extremamente reveladora essa palavra do apóstolo Paulo. Ele fala de uma porta, né, que é grande, de uma porta oportuna. Muitas vezes Paulo fala do Senhor abrindo essas portas, né? Escrevendo aos Coríntios, ele também diz: uma porta grande e eficaz se me abriu no Senhor, não tive tranquilidade do meu espírito, porque não encontrei a Tito. Agora, apesar dessa porta ter sido aberta, e obviamente quem está abrindo a porta para a pregação do evangelho grande e oportuno é Deus e não o diabo. Apesar de Deus abrir a porta, Paulo está dizendo, mas há adversários. Em outras palavras, nós precisamos entender que junto com a porta aberta, vem no pacote as adversidades, os adversários, as oposições, as dificuldades. Uma das fantasias que nós criamos sobre o ministério é que se Deus nos chamou para fazer alguma coisa para Ele, então nós podemos ficar à vontade que não haverá dificuldade, adversidade, oposição, que tudo será fácil. Grande engano. Né? Ao olharmos para as Escrituras, se há algo que eu e você podemos esperar quando nos dispomos a fazer a obra do Senhor, é que a gente enfrente resistência. Não apenas porque é um reino espiritual tentando se opor à nossa missão, mas também porque há pessoas que não entendem os nossos valores. Nós estamos na contracorrente, né? Nós estamos nadando contra a maré de um mundo com valores completamente diferentes e logo enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos adversidades. Eu quero resumir dentro desse ponto uma mensagem que costumo pregar chamada Gigantes dos quais não me falaram. Quando Deus fala a respeito da terra prometida, quase toda a ênfase é uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Mas em Números 13, quando os espias são enviados para olhar a terra e retornam, eles voltam e dizem em Números 13, 27, verdadeiramente a terra mana leite e mel. Ela é tudo o que nos disseram. Ou seja, quando eles vão falar da terra, tipo, ó, Deus deu a letra certinho, a terra é boa. Mas nesse momento, quando os espias voltam, e 10 deles não apenas estão desanimados, mas eles desanimam uma geração inteira, eles começam a dizer, mas nós vimos lá gigantes. A reação do povo no início do capítulo 14 de Números é de chorar, levantar a voz, ninguém dorme à noite, um caos se instalou e de repente eles estão dizendo, vamos levantar um capitão, vamos voltar para o Egito, né? Nós queremos sumir desse negócio que é essa terra prometida, vamos voltar para onde saímos, e nós temos uma grande crise sendo vivida no contexto da nação de Israel. Por quê? Porque não se foi falado a respeito dos gigantes. Os gigantes não eram novidades na terra.
desde, né, de antes do dilúvio eles já são mencionados. Os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, todos moraram na terra de Canaã, inclusive, né, os filhos antes de irem para o Egito. Então pelo menos 4 gerações tiveram contato com a existência dos gigantes. Eu não sei por que isso não foi comunicado adiante. Né? Um dia, anos atrás, meus filhos me perguntaram: pai, por que vocês falam caiu a ficha? Eu falei: não, para dizer que a gente entendeu. Eu falei: não, o que a mensagem significa nós sabemos, nós não entendemos um exemplo. Por que cair a ficha? O que uma coisa tem a ver com a outra? Então eu tive que falar para eles da época do orelhão, do telefone público, que a gente comprava crédito na forma de fichas. Quando a ligação completava, era ali que a ficha caía. E nunca imaginei que eles não entenderiam algo que para nossa geração era claro, mas a gente nem percebe que não está mais comunicando para uma outra geração que não vive aquela realidade. Pode ser, nós não podemos dizer com certeza, que ao longo dos anos, dos séculos, simplesmente se deixou de falar no assunto, se deixou de comunicar aquilo que anteriormente era óbvio. Mas a pergunta a ser feita é: por que é que Deus não falou a respeito dos gigantes? E a única pista que nós temos na própria Escritura está lá em Êxodo, no capítulo 13, nos versículos 17 e 18. Êxodo 12, eles estão celebrando a Páscoa e saindo do Egito, dando início àquela jornada, e já no capítulo 13, Deus fala assim para Moisés: vocês não vão se dirigir ao Egito pela terra dos filisteus, que é a Palestina. Né? Se você imaginar um mapa, um quadrado aqui à frente, um retângulo, o Egito está aqui embaixo, era só subir em linha reta diagonal e entrar na terra prometida aqui pela Palestina. O que Deus faz com eles é descer, atravessar o Mar Vermelho, subir lá do outro lado pela terra da Jordânia, para lá em cima cruzar o Jordão e entrar. Agora, esse povo está andando a pé, era um caminho exageradamente maior. Por que Deus não deixou pegar o atalho, apesar de ser mais prático? O Senhor diz assim: porque se eles verem a guerra, eles vão desanimar e vão querer voltar para o Egito. Em outras palavras, embora Deus nunca possa ser acusado de ser desonesto, porque desde Gênesis 15 ele já revelou a Abraão: olha, a sua descendência vai ser reduzida à escravidão numa terra alheia, depois eu vou julgá-los, vão sair com grandes riquezas, vão voltar para cá. Né? O mesmo no Novo Testamento, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus não costuma esconder problemas, mas nós não podemos negar que ele trabalha o que eu chamaria aqui de um gerenciamento de informações. Deus não ficou dando ênfase no problema que eles iriam enfrentar. Outro dia alguém me disse: mas pastor, Deus não queria que na saída eles dessem de cara com a guerra e desanimassem, mas eles não iam desanimar lá na frente quando vissem os gigantes? Eu falei: olha, não apenas iam, como desanimaram e quiseram voltar para o Egito da mesma forma como Deus preveu. E alguém me perguntou: mas qual é a diferença? Eu falei: a diferença entre desanimar na saída e desanimar depois é que Deus queria que primeiro eles vissem a terra. É como se Deus estivesse dizendo algo mais ou menos o seguinte: o desânimo não pode entrar antes da inspiração, mas se eu colocar a inspiração primeiro, eles têm combustível para lidar com o desânimo depois. E algo que eu e você precisamos entender ao longo da caminhada da vida cristã, e em especial no ministério, é que nós vamos lidar com gigantes dos quais não nos falaram. Por quê? Por que Deus não fala disso? Porque Deus não dá moral para problema. Em João, no capítulo 16, nos versículos 12 e 13, Jesus fala para os discípulos: eu tenho muito o que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Em outras palavras, ele está dizendo: se eu for exageradamente honesto, eu desestabilizo vocês nesse momento. Então, à medida que vocês vão andando e crescendo, eu vou dosando as informações. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vai anunciar todas as coisas, inclusive essas que eu não estou podendo falar agora para vocês. Então, não significa que Deus esteja escondendo, mas ele vai gerenciar. E nós precisamos entender essa dinâmica. O fato de que Deus nos enviou a fazer algo não nos isenta de enfrentar problemas. Então, por que Deus não fala tanto dos problemas? Porque se ele focar muito no problema, eu e você desanimamos e não nos deixamos ser inspirados. Ao olhar para a palavra de Deus, eu vejo isso. Em Êxodo, os capítulos 3 e 4, nós temos a manifestação de Deus a Moisés na sarça, o Senhor enviando Moisés, falando dos sinais que ele ia operar diante do faraó. Você consegue imaginar a expectativa de Moisés? Quando eu chegar lá, o faraó vai ver quem é Deus, a coisa vai acontecer, mas quando ele chega, faraó não dá ouvidos, não só não dá ouvidos, como piora a condição do povo, diz: vocês devem estar muito ociosos para pensar em adoração, eu vou encher vocês de trabalho. Quando Êxodo capítulo 5, verso 21 diz que quando os capatazes
que entram numa reunião com o faraó para oprimir o povo saem, e eles eram do povo dos hebreus, eles estão bravos com Moisés e Arão, eles os acusam, dizendo, você levantou a espada de faraó contra nós, você veio piorar a nossa vida. Agora, imagina aquele cara que chega operando sinais, joga a vara no chão, vira serpente, transforma a água em sangue, esse cara que está imaginando, faraó vai se dobrar e não vê nada do que Deus falou acontecer. Como você reagiria no lugar dele? Bom, por menos do que isso, muitos nós já fomos questionar a Deus e choramingar diante de Deus. Eu acho interessante que esse mesmo texto lá de Êxodo nos mostra não apenas o desabafo de Moisés com Deus, mas a resposta que Deus dá para Moisés, né? O texto nos mostra no verso 22 de Êxodo 5, 22 e 23. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse, ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo e tu nada fizestes para livrar o povo. Em outras palavras, Moisés falou, não está funcionando nada, o Senhor não fez nada do que eu estava esperando. Qual é a resposta divina? Êxodo capítulo 6, verso 1, versículo seguinte diz, então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que vou fazer a faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. A palavra de Deus nos mostra que Deus simplesmente não discute o problema com Moisés. Moisés está lá, não aconteceu, não está funcionando. Deus diz, mas vai funcionar. Mas Senhor, não aconteceu ainda, mas vai acontecer. E o interessante é que Deus não diz para Moisés, e ele ainda vai resistir um total de 10 vezes antes de finalmente ceder. Deus pula toda essa parte. Ele tenta colocar os olhos de Moisés lá no final do processo. Ele apenas está dizendo, Moisés, o que você precisa saber, eu já te disse. Faraó vai ceder, o meu poder vai prevalecer. Aquilo que eu te enviei para fazer será concretizado. E nós precisamos entender, ao lidar com o ministério chamado, que não há nada que nos isente de enfrentarmos dificuldades. E, aliás, muitas vezes nós vamos ter essa sensação, por que é que Deus não é claro sobre isso? O apóstolo Paulo, logo na sua conversão, ele está 3 dias lá em Damasco, trancado num quarto, orando, sem comer nem beber. Enquanto isso, Deus fala com um discípulo chamado Ananias, numa visão. Ananias vai lá e traz uma mensagem da parte do Senhor. E diz, irmão Saulo, o Senhor que te apareceu pelo caminho onde vias, me mandou aqui para orar por você, para que você volte a ver, seja cheio do Espírito Santo, mas ele também me mandou te dizer algumas coisas. Ele diz para Paulo, você vai testemunhar diante de reis, das grandes autoridades do mundo. Você vai ter um ministério internacional. O Senhor diz, eu vou te enviar para os gentios. Isso significava as outras nações. Mas ele também diz assim, e eu lhe mostrarei, não vou mostrar agora, vou mostrar depois, o quanto importa padecer pelo meu nome. O que nós temos aqui é algo genérico. Honesto o suficiente para que Paulo saiba que ele lidaria com problemas, mas não exageradamente honesto para que ele não desanime antes da hora. É lógico que o tempo, à medida que Paulo vai ganhando estrutura, ele vai dizer lá na frente, Atos 20, 23, que o Espírito Santo lhe revelava de cidade em cidade, que o que lhe aguardavam eram cadeias e tribulações. Nós precisamos entender que a maioria de nós entra no ministério projetando uma fantasia de que não haverá problemas. Nenhum de nós tem o direito de criar uma expectativa de um ministério sem adversidades. Mas cada um de nós tem o direito de acreditar que, a despeito das adversidades, nós veremos a boa mão do Senhor conosco. É uma questão de tempo, de intervenção por intervenção, degrau por degrau nessa escada. Nós veremos aquilo que Deus tem falado e prometido se cumprindo. No entanto, precisamos perseverar, precisamos permanecer crendo e não podemos nos deixar desanimar ou abater diante das circunstâncias, diante das adversidades. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo desde a vida de Jesus, passando pelos apóstolos, vamos incluir nisso o próprio Paulo, de quem temos um relato muito extenso, né, sobre o seu ministério na Bíblia. Ninguém esteve isento de adversidades. Então a questão é, eu e você também não estaremos isentos dessas adversidades. Agora, o que podemos esperar não é apenas aquele pessimismo de que a gente vai viver que nem prego, só levando na cabeça, mas é que, apesar de honestamente saber que haverá dificuldades, eu e você precisamos entender que não estamos sozinhos e não fomos e jamais seremos abandonados pelo Senhor. Muitas vezes nós não temos ideia do que é a carga do ministério. Paulo fala, além dessas adversidades, dos problemas, ele diz, ao que diariamente pesa sobre mim, o cuidado das igrejas. Né? Pensar na saúde, na necessidade das igrejas, nos problemas das pessoas, muitas vezes é um desafio maior do que a maioria de nós esperava ou imaginava.
E muitas vezes nós podemos enfrentar um certo nível de dificuldade a ponto de trazer desespero. E segundo aos Coríntios 1:8, Paulo diz: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Olha o que Paulo está dizendo, a ponto de desesperar, perder a esperança da própria vida. Obviamente, Paulo aqui não está falando que ele pensou em tirar a sua vida. E eu quero mexer nesse assunto rapidamente de suicídio de pastores, porque a coisa vai se repetindo, parece que vai virando jurisprudência, nós começamos a aceitar, eu vejo comentário de pastores dizendo, só quem está ali entende a carga, e parece que nós estamos justificando o erro. Então deixa eu ser honesto a respeito disso. E eu sei que vou mexer num assunto delicado aqui, mas na minha teologia, vou falar minha opinião pessoal, o suicida está numa situação complicadíssimo. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios, se alguém destruir o corpo, que é o santuário do Espírito, Deus o destruirá. O que você acha que significa Deus o destruirá? O cara já destruiu o próprio corpo. O que é que sobrou depois do corpo destruído para que Deus destrua? Obviamente, a palavra de Deus está falando do aspecto espiritual, do homem interior. Eu sei que nós podemos discutir assuntos de sanidade mental, mas o ponto é, nós começamos a aceitar algo que não é bíblico. Paulo não está dizendo que ele pensou ou planejou tirar a sua vida, ele diz que ele desesperou, como também Elias, que era homem semelhante a nós. Mas Elias também não planejou tirar a sua vida. Ele pede para Deus, está na sua mão, melhor me é morrer do que viver, resolva o Senhor. E nós precisamos entender que nenhum de nós tem o direito de desistir. O direito que eu e você temos e o dever que eu e você temos é de crer no que Deus pode fazer. Logo depois de falar isso no verso 8, Paulo diz no 9, de fato tivemos em nós mesmos sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual, verso 10, nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Paulo diz, vai ter outros momentos de desesperar da vida, mas o Deus que já livrou, ele vai livrar futuro. Aliás, Paulo diz, nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Se há uma expectativa que eu e você podemos ter, é que não importa o tamanho, a intensidade, a gravidade das adversidades, há um Deus que está conosco, que ressuscita os mortos, que nos fortalece, que já nos livrou, vai continuar nos livrando, vai livrar lá na frente no futuro. Então não importa se estamos falando de passado, presente, futuro, se há algo que é uma característica de Deus, é nos livrar em meio às adversidades. Então, se devemos esperar que as adversidades venham, também podemos contar com a certeza de que o Senhor intervém em nosso favor. Em segundo lugar, eu quero falar um pouco sobre lidar com pessoas. E aqui é um outro lugar onde nós temos que ajustar a nossa expectativa, né? Ou mesmo a nossa perspectiva. Porque alguns entram no ministério com uma perspectiva equivocada. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Eu vou ler primeiro na tradução brasileira, depois na nova tradução da linguagem de hoje. Paulo diz, eu de boa vontade gastarei tudo e serei inteiramente gasto por amor das vossas almas. Gastarei tudo que eu tenho, recursos, materiais, ou mesmo o depósito de Deus em mim, e desgastarei tudo que tenho e serei inteiramente gasto por amor das vossas almas. A nova tradução da linguagem de hoje traduziu isso assim, vou ficar contente em gastar tudo que eu tenho e até a mim mesmo para ajudá-los. Anos atrás, muitos anos atrás, numa reunião do MFI, eu não me lembro quem era o preletor, era um preletor que tinha vindo de fora de outro país servir a nossa comunhão, mas eu lembro que foi feito uma alegoria, uma ilustração, e ela me marcou. Eu já não lembro quem falou, mas eu lembro do exemplo. E ele dizia que a vida do ministro é algo que se assemelha a uma vela. Consome-se enquanto ilumina os outros. E esse exemplo me ajudou a ajustar a perspectiva. Por quê? Muitas vezes nós entramos no ministério sem entender a nossa responsabilidade de doar. E nós criamos certas expectativas de receber gratidão, receber reconhecimento, receber algum tipo de recompensa. E a mentalidade do ministro tem que ser, eu vou me gastar, eu vou dar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, em prol dos outros. Muitas pessoas, depois de anos agindo dessa forma, começam a se frustrar, cobrando um retorno que não é necessariamente aquilo que Deus prometeu fazer com cada um de nós. Além de que, vamos lembrar que lidar com pessoas não é algo tão simples, é complexo, não só pelos outros, pela gente também.
Quando eu olho para o que Jesus teve que enfrentar, em Mateus 17, ele pergunta para os discípulos: até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Agora, se Jesus que era Jesus, olha para os discípulos e diz: por quanto tempo mais eu tenho que aguentar vocês, né? Eu e você podemos esperar o que em termos de reações emocionais. Em Mateus 26:40, Jesus olha para aquele time seleto, né, para o qual ele se doou, acredita-se que em torno de 3 anos a 3 anos e meio. E ele diz para eles: nenhuma hora vocês puderam velar comigo. É lógico que o tom ali, humanamente, perspectiva humana, é de decepção. A negação de Pedro, as críticas contínuas dos fariseus, a rejeição da própria família, Marcos 3, depois João 7 diz que nem os seus irmãos criam nele, a princípio, isso viria a mudar depois, a traição de Judas, né? Vamos passar agora de Jesus e falar a respeito de Paulo e do que ele teve que enfrentar, né? O abandono de Marcos, uma das primeiras viagens missionárias, depois o conflito com Barnabé, que resultou da maneira como ele teve que lidar com o abandono de Marcos e uma ruptura de uma equipe ministerial que era extraordinária. Paulo fala em Gálatas 2:4 e 2 Coríntios 11:26 sobre estarem entre falsos irmãos. Às vezes o falso é gente que não é convertida, às vezes é gente que é convertida e não tem conceito claro ou prático do que é a fraternidade. Ele falou do cuidado das igrejas que pesava sobre ele. Em um momento ele menciona o abandono de Demas, que se desviou, né? Então, há níveis distintos de abandono. Demas simplesmente abandonou, não foi só Paulo, foi a fé, foi Jesus, foi tudo e descambou para o mundo. A Bíblia diz, tendo amado o presente século. Agora, Marcos, por exemplo, só abandonou a equipe, continuou no Senhor, lá na frente pôde ser útil ao ministério de Paulo. Agora, há um momento em 2 Timóteo 4,16, onde ele diz, na minha primeira defesa, ninguém esteve ao meu lado, todos me abandonaram. E essa carta é escrita próximo do final do ministério de Paulo. Ou seja, quando nós olhamos para os modelos que nós temos na Bíblia, não tem nada que garanta que nós vamos ter retorno das pessoas. A única garantia que temos é que nós temos que ter a nossa doação às pessoas. E eu acredito que isso é um ponto que afeta muita gente. Em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 17, a Bíblia diz assim, obedeçam aos seus líderes, sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Embora aqui o autor de Hebreus está falando ao povo, e não necessariamente aos líderes, vamos reconhecer o fato de que há duas formas de pastorear. Ele está dizendo de gente que vela ou zela pela alma do rebanho, e ele diz que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. O ministério pode ser exercido com alegria ou pode ser exercido gemendo. Isso depende do quê? Não depende de nós. Não depende do pastor. Depende se as pessoas vão se submeter, vão se entregar, vão reconhecer. Agora, você pode imaginar que parte do seu humor e do seu estado de espírito no ministério não depende apenas de você, está na mão das pessoas e elas é que vão decidir o como será o seu ministério, se com alegria ou gemendo. Agora, Deus não foi desonesto sobre essas coisas. Na verdade, o que ele quer é que a gente tenha uma expectativa correta e ajustada. Nem sempre as pessoas vão demonstrar gratidão. E eu acho que essa é uma outra área onde pega muita gente no ministério, especialmente com o passar dos anos. Né? Nós criamos uma expectativa de que as pessoas demonstrem gratidão pela nossa doação, pela nossa entrega. Em 1 Samuel, no capítulo 23, nós lemos sobre como Deus envia Davi a libertar os moradores de Keila que estavam sendo atacados pelos filisteus. Davi vai chamar o seu bando, né, aquela turma que tinha se unido com ele no capítulo anterior, na caverna de Adulão, disse, você tá maluco? Nós estamos com medo aqui de Saul aparecer e nós ter que lutar contra ele, você quer arrumar uma guerra certa, de graça, uma briga que não é nossa? Davi chega a ficar em dúvida do que o Senhor falou, vai consultar o Senhor de novo, Deus diz, vai lá livrar. Davi mobiliza os homens, diz, cambada, não importa os nossos problemas pessoais, nós vamos servir outras pessoas, né? Nós vamos fazer a vontade de Deus a despeito dos nossos problemas, vamos cair para cima dos caras. Bom, resumindo a história, ele livra a cidade de Keila das mãos dos filisteus, ele virou o herói da cidade. Mas daqui a pouco chega uma notícia. Qual é a notícia? Dizem para Davi, olha, Saul descobriu que você está numa cidade fechada, com muros, com portões, e ele está vindo para sitiar a cidade. Davi vai consultar o Senhor, e primeiro ele pergunta, Senhor, é verdade que Saul está vindo mesmo? Deus responde para ele, pior que é, meu filho. Aí ele faz uma segunda pergunta para Deus, e o povo de Keila vai me entregar nas mãos dele? Deus responde,
Pior que vai, meu filho. Esse é um momento onde talvez uma grande crise poderia ter se instalado em Davi. Senhor, eu arrisquei a minha vida, a vida dos meus homens. Eu fui o herói deles. Nós livramos a cidade deles. Agora simplesmente eles vão esquecer tudo que a gente fez e vão entregar a gente de bandeja. Deus está dizendo, aham. A Bíblia só diz assim, Davi e os seus homens se levantaram e saíram sem rumo certo, porque eles não tinham nenhum plano. Agora, o que eu e você precisamos entender é que muitas vezes as pessoas a quem nos doamos não vão demonstrar gratidão. O ponto não é se elas vão ou não, também não quer dizer que vão ser sempre ingratas, já falo disso. O ponto não é se elas vão ou não vão demonstrar ingratidão, a maneira é como eu e você lidamos com isso. Eu tenho visto muitos pastores que, à medida que o tempo passa, eles começam a ficar amargos. Já ouvi muitos deles dizendo, o ministério é ingrato. Um dia desse eu falei, não, você está enganado, o ministério não é ingrato. As pessoas é que são. Ele falou, dá na mesma. Eu falei, não dá na mesma. Porque nós precisamos entender de quem recebemos o ministério. O livro de Hebreus diz que ninguém toma para si essa honra, falando do ministério, a não ser aquele que é chamado por Deus. Quem nos entregou o ministério é Deus. Se o ministério fosse ingrato, isso significa que Deus, além de ser ingrato, também seria injusto. E nós não podemos aceitar essa ideia. As pessoas que nós servimos no ministério até podem ser ingratas. Agora, Davi lidou bem com aquilo. Por quê? Porque de alguma forma ele parece ter processado. Não foi o povo de Keila que me pediu ajuda. Eu não fui fazer um favor para eles. Eu fui livrar Keila da mão dos filisteus porque o Senhor me enviou. Então quem comissionou Davi a fazer aquilo? O próprio Deus. Quem é que tem que ser grato a Davi? O próprio Deus. Naquele momento ele simplesmente processa as coisas com tranquilidade. Ele diz, eu viro a página, cumpri a missão, se esse povo não me quer aqui e não vai mais me honrar, o problema é entre eles e Deus. Eu cumpri a minha parte. Isso, embora seja simples, eu tenho visto que é uma armadilha na qual muita gente tem caído. Aliás, anos atrás, eu me lembro de uma situação onde eu estava assim, muito angustiado diante de Deus. Eu gosto muito de abençoar as pessoas, de dar presentes, isso é uma coisa que faz parte do meu jeito de ser. Mas eu me lembro que por 2 anos e meio, né, morei numa cidade aqui do interior do Paraná, e ali eu tive o privilégio de plantar uma igreja, de levar uma equipe, de organizar, e depois de 2 anos e meio, me mudei de lá, a cidade de Irati, para Curitiba. Nos 2 anos e meio que eu morei na cidade, eu não recordo, e às vezes a memória trai a gente, você pode estar sendo injusto, mas eu não me recordo de ter recebido nenhum tipo de presente de pessoa nenhuma. Né? Eu desfiz de tudo que eu tinha em Guarapuava, casa, carro, tudo que eu tinha para investir naquele projeto. Eu servi aqueles 2 anos e meio sem nenhum tipo de salário, sem nenhum tipo de retorno, tive que depender de Deus como nunca. E me dei conta, quando mudei para Curitiba, que eu não me lembrava de nunca ter recebido uma expressão de gratidão. É lógico que a maioria eram novos convertidos, não entendiam nada disso. Né? Eu quero falar da minha crise, não estou falando das pessoas. E eu comecei, logo cheguei em Curitiba, a entrar numa crise com isso. E em algum momento, aquelas mentiras de Satanás, as pessoas não são gratas, elas não estão honrando seu sacrifício, essas setas vão entrando e desanimando a gente. Eu me lembro que eu comecei a ficar aos poucos doído, depois amargo com isso. Eu não falava isso para ninguém, não falava para minha esposa, não queria desanimar ninguém, mas aquilo começou a me consumir por dentro. E eu me lembro de uma noite, Kelly já dormia do meu lado na cama, não conseguia dormir, a minha vontade era chorar, a minha vontade era desistir do ministério, aquilo foi ganhando volume, e eu dizia, Deus, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo lidar com isso, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo assim de uma forma nítida e clara, e diz, você foi enganado. Depois de dizer, você foi enganado, o Senhor diz, tirando o contexto de Irati, ele me fez entender os novos convertidos, o tempo que precisava para entender aquelas coisas. Depois me fez ouvir algumas pessoas que olhavam para mim e diziam, pastor, a sensação que a gente tinha que o Senhor tinha tudo, não precisava de nada. Né? Naquele momento da minha crise, eu estava de novo andando a pé, já tinha dado 2 carros só naquele início de ano de oferta, né? E o meu coração com aquela sensação, a gente só se entrega, aquele sentimento da vela. Enquanto vou iluminando os outros, estou acabando comigo. E o Espírito Santo diz, você não sabe, mas nesse momento os irmãos da igreja estão se mobilizando para te dar um carro de presente. Eu levei um susto. Eu acordei a Kelly e falei, amor, Deus me disse que o povo da igreja vai dar um carro de presente. Né? Imaginei que ela ia ficar empolgadíssima com a notícia, principalmente pelo fato da gente estar a pé. Ela, tá. Eu falei, você deve estar dormindo para não estar empolgado com o que eu estou falando. Eu falei, eu só te acordei. Ela, tá. Eu lembro que eu parei e falei, vou parar por aqui, porque provavelmente você sabe e não quer estragar a surpresa. Alguém disse, puxa, pastor, Deus estragou a surpresa? Eu falei, não. Ele parcelou a surpresa, mesmo sabendo que fariam algo.
Eu não imaginava. Na época, eu lembro que me deram o que era o carro dos meus sonhos, uma Doblô Adventure, para não dizer que era 0 quilômetro, era 7.000 quilômetros rodado. Foi uma experiência marcante, mas naquele momento, o marcante não foi receber o carro, foi Deus dizer, preste atenção. Se você regular a sua expectativa no lugar errado, você vai ter problemas, né? O que eu tenho aprendido ao longo do tempo é que o ministério não é ingrato. Algumas pessoas até pode ser. Pode ter gente como Keila, que você se doou e daqui a pouco ele não está nem aí para você. Mas a pergunta é, você se doou a quem? Você tentou agradar quem? Se nós lembrarmos que quem nos chamou foi o Senhor, que recebemos o ministério da mão dele, se nós nos lembrarmos exatamente de quem veio a missão, nós temos que regular a expectativa de quem vem a recompensa. Então, lidar com pessoas não precisa ser tão complicado. Não só porque o Espírito Santo derrama o amor de Deus no nosso coração pelas pessoas, mas porque nós vamos regulando a expectativa. É lógico que também não quer dizer que todo mundo vai ser ingrato. A Bíblia diz em Atos 16 que o carcereiro de Filipos, depois de aceitar Jesus com a sua casa, deu de comer para Paulo, lavou as feridas, o que não tinha feito antes. Em Atos 28, quando Paulo está na ilha de Malta, depois daquele avivamento de cura, as pessoas trazem provisões para Paulo e os outros náufragos fazer a viagem. Nós podemos dar inúmeros exemplos. Agora, o que eu quero destacar é que nós precisamos colocar os olhos no lugar certo. E parte de saber quanto custa o ministério não significa acreditar que não há recompensa. Significa que nós não devemos esperar das pessoas a recompensa. Mas nós precisamos entender que a recompensa vem do Senhor. E, aliás, devemos exercer o ministério focando nisso. Em Apocalipse 22, no versículo 12, o Senhor diz, eis que cedo vem, e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Então, quando vamos planejar a construção dessa torre do ministério, nós precisamos saber, vamos lidar com adversidades, teremos dificuldades em lidar com pessoas e até mesmo nessas questões relacionais. No entanto, nós podemos esperar uma recompensa. Só não devemos esperá-la do lugar ou da fonte errada. Devemos esperá-la da fonte certa. Aliás, pense em algo que Deus quer que fortaleça e anime o coração de cada um de nós. Eu lembro quando eu era ainda garoto, solteiro, de ter lido numa camiseta uma frase que eu nunca mais esqueci. Acho que se a tradução não for literal, está perto. É algo mais ou menos assim, servir a Deus. O salário pode não ser lá essas coisas, mas a aposentadoria é coisa de outro mundo. E a gente pode dizer literalmente, é coisa de outro mundo. Nós precisamos entender que foi Deus que nos estabeleceu no ministério para cuidar dos que são dele. Atos capítulo 20, verso 28, diz, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ou seja, Paulo está orientando um grupo de pastores dizendo, gente, as pessoas são de Deus. Quem colocou vocês para cuidar das pessoas é Deus. Em outras palavras, você responde a Deus. Deus te chamou, Deus te colocou lá. E os que você está cuidando são de Deus. Então você tanto vai responder diante dele, como qualquer recompensa vem dele. Em 1 Coríntios 12, 28, Paulo diz, a uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente apóstolo, segundo lugar profeta, terceiro lugar mestre. Quem nos estabeleceu? Deus. E se nós olhamos para o ministério no qual Deus nos estabeleceu como algo ingrato, nós estamos chamando Deus de ingrato e também de injusto. Mas em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 10, a Bíblia diz, Deus não é injusto para se esquecer das nossas obras. Nós não podemos de forma alguma deixar que esse tipo de engano entre. Um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, como Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, e vamos receber a recompensa de tudo aquilo que fizemos por meio do corpo. Nós precisamos ter uma certeza, nós não vamos levar nada, absolutamente nada dessa vida. Não adianta tentar agir como os faraós que tentavam botar riqueza na sepultura, né? A Bíblia diz, nada trouxemos para esse mundo e nada daqui levaremos. Agora, o livro de Apocalipse diz lá no capítulo 14, no verso 13 e início do 14, bem-aventurados os que agora morrem no Senhor, para que descansem das suas obras. E o texto diz assim, pois as suas obras os acompanham. A única coisa que eu e você podemos levar dessa vida são nossas obras. Elas vão nos acompanhar. Elas vão gerar uma recompensa eterna. Hebreus capítulo 6, quando fala dos rudimentos da doutrina de Cristo, ele mostra, né, de uma maneira muito clara, não só a questão da ressurreição dos mortos, mas o juízo eterno.
O juiz não define só o estado de salvação ou perdição das pessoas, mas todas as recompensas que virão depois. E nenhum sacrifício terreno deixará de ter recompensa celestial. Hebreus 11:35 fala de alguns, no meio daquela galeria dos heróis da fé, quando fala de muita gente que foi livre por Deus, fala de alguns que não aceitaram o seu livramento porque visavam uma superior ressurreição. Ou seja, poderiam ter exercido fé, poderiam ter uma história de livramento, como quem escapou do fogo, como quem escapou dos leões, mas eles disseram para Deus, nós abrimos mão. Por quê? Sabemos que se formos martirizados, teremos uma ressurreição superior. Paulo diz em 1 Coríntios 15 que na ressurreição nós precisamos entender que nem toda estrela tem o mesmo brilho que outra estrela. Em outras palavras, haverá níveis de glória distintos. E eles visavam isso. Se eu e você tivermos a mentalidade correta, o ministério não precisará ser dor ou decepção. Nós precisamos jogar fora essa mentira de Satanás, de que o ministério é lugar de sofrimento. Né? Eu converso com pastores em toda parte, em todo canto do Brasil e de tantas nações. Existe um consenso num pensamento de muitos, de que parece acreditar que Deus olhou lá do céu e diz, a vida de quem eu posso azarar na terra? Fulano, Beltrano, Ciclano, vão botar tudo no ministério, né, para azarar a vida deles, para acabar com eles. Não. O livro de Hebreus diz, ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que é chamado por Deus. Meu irmão, minha irmã, colegas, amigos de ministério, nós não podemos pensar no ministério de outra forma. O ministério é uma honra. Pastor, mas ninguém está reconhecendo. E daí? Quem que te chamou? Você não está fazendo um favor às pessoas. Você está cumprindo a missão que Deus te confiou. E o Deus te confiou. Né? O Senhor da igreja está dizendo, comigo está a minha recompensa. Haverá um dia, Deus seja louvado, um bendito dia, em que eu e você estaremos diante do Senhor Jesus. E quando Ele sorrir para mim e para você, dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Naquele momento, tudo o resto que eu e você enfrentamos, as adversidades, né, essa dificuldade com as pessoas, tudo isso terá valido a pena. Naquele momento, entre você, tudo vai gritar em festa, valeu a pena. Então, o meu apelo a você, você precisa entender quanto custa o ministério e ajustar suas expectativas, senão você vai viver decepções desnecessárias. Você também precisa entender para ensinar e preparar uma nova geração. Né? Nós precisamos de uma geração de ministros raiz e não Nutella, como diz a moçada hoje em dia. Gente que de fato entenda e tenha as convicções corretas. Gente que não desabe ao longo do caminho. O apóstolo Paulo, e eu gostava sempre de usar esse texto para minha liderança desde o início da igreja aqui em Curitiba, e mesmo pastoreando em outros lugares, quando em 1 Coríntios 15, 58, né, ele fala sobre eu e você sermos abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho não é vão. Então dizia, gente, vamos fazer mesmo, nada disso é perdido. Só que antes de falar isso, Paulo diz, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis. Primeiro ele nos ensina a ser firme, a não se abalar por nada. Depois ele diz, o seu trabalho no Senhor não é vão. Se eu e você não desenvolvemos essa firmeza, esse posicionamento inabalável, nós também não vamos conseguir ser abundantes na obra do Senhor. Mas com a visão correta, conseguiremos. Virão dias, nós estamos vivendo crises, dias difíceis para muita gente nessa pandemia, mas lembre-se de algo, a igreja sempre emerge mais forte depois das crises. Isso são mais de 2000 anos de história e estatística que se repete. Nós precisamos confiar, o ministério é sobrenatural, o que Deus fará é extraordinário, então não se deixe abater. Levante a sua cabeça, creia, se deixe ser fortalecido para o Senhor, vamos arregaçar as mangas, vamos cair para cima, né, do reino das trevas, vamos lutar com força, vamos estabelecer o reino de Deus, porque o que eu e você recebemos é um privilégio, uma honra extraordinário. Então não desanime. Eu quero orar com você. Pai, eu oro pelos meus irmãos e irmãs que me acompanham essa hora. Eu clamo que a graça do Senhor os envolva. Eu clamo que uma percepção mais acurada do ministério seja trabalhada pelo Teu Espírito Santo de forma personalizada, que o Senhor possa ir além dessas aplicações genéricas que nós fizemos aqui na exposição dessa palavra, que o Senhor traga aquela aplicação personalizada e, acima de tudo, eu oro, Pai, que mais do que um mero encorajamento emocional, haja uma descarga de ânimo sobrenatural, vinda dos céus, haja fortalecimento
fortalecimento no coração dos meus irmãos e irmãs, para que eles se levantem fazer a obra de Deus com afinco, com dedicação, entendendo a honra que lhes foi confiada, não se deixando ser enganado pelo inimigo ou pela circunstância, e cientes de que um dia receberemos das tuas mãos a recompensa. Nós clamamos graça e favor sobre cada um deles, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém.